Olha, o Repórter MT recebe aqui em seu estúdio o prefeito interino de Cuiabá, Haroldo Cuzai, conhecido também como Haroldo da Sofé, do partido Solidariedade. Ele que teve pouco mais de 4.000 votos para vereador. E como Cuiabá não tem vice-prefeito e como o atual presidente da Câmara também está de férias, tal como o prefeito, quem assume é o então vice-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Haroldo. Bem-vindo aqui, satisfação em recebê-lo, não é? Como vereador e também como prefeito interino. E já a primeira pergunta, o que dá para fazer em 15 dias, que é o tempo que o prefeito Mauro vai estar de férias, o que dá para fazer aí, que já começaram os trabalhos, enfim? Bom, Paulo, o que dá para fazer nesses 15 dias, o compromisso que eu tenho com a Câmara, com os vereadores, que o motivo principal de eu estar ali hoje na função de prefeito foi o apoio, né, da Câmara, dos vereadores, trabalhar em cima das indicações que os vereadores têm dentro das secretarias, a gente acompanhar para que isso aí seja executado, mas criar alguma situação nova ou ter alguma ação nesses 15 dias é difícil porque já existe um plano de governo que o prefeito Mauro deixou com os secretários, e isso aí acredito que tenha que ser respeitado, né? Não podemos agora chegar e em 15 dias mudar alguma coisa dentro desse processo. Aparecem muitas dificuldades, muitos obstáculos. Na verdade, aparecem muitas demandas, não é? Porque a Prefeitura de Cuiabá é uma capital, imagino que toda hora batendo alguém à porta. Parece, a gente tem muita demanda, tem vários pedidos que as pessoas trazem, né? Poxa, Haroldo, eu tentei falar com o prefeito Mauro, não consegui, você consegue resolver essa questão para mim? Temos problemas em vários bairros da capital. A gente está com boca de lobo entupida, a gente tem problema que choveu e está alagando a rua. Aparecem as demandas. Ontem, inclusive, reuni com o secretário Estopa de Serviços Urbanos, o secretário Marcelo Padeiro, para tratar dessas demandas que nesse período chuvoso tem bastante. Então, alguns presidentes de bairro já ligaram, já até recebi alguns na prefeitura, e junto com os secretários trabalhar para resolver esses problemas. Incidem geralmente, não é, no início de todo ano, algumas situações impopulares que um prefeito, que um governador, que um prefeito, que um gestor do executivo enfrenta. O IPTU, no caso de Cuiabá especificamente, tem aí uma situação que é relacionada ao transporte coletivo. E existe também, Haroldo da Sofé, um trauma aqui em Cuiabá de que todo mundo que substitui o prefeito, o vereador no caso, que é o que assume o lugar do prefeito, nesse tampão aí, deixa sempre uma marca negativa à opinião pública. Vide Júlio Pinheiro, que com a questão da CAB, não é? Questão da privatização. E aí, Haroldo da Sofé, Haroldo Cuzai, vai fazer o quê? A população pode ficar despreocupada que não vai vir nenhuma surpresa por aí nesse sentido? Bom, até o momento, e acredito que não vai ter. Mas como você disse, Paulo, é um período em que tudo é mexido, os índices são mexidos, então a tarifa do ônibus coletivo, do transporte coletivo vai mexer nesse momento. Vai mexer nesse momento, então? Pela data, né? Pela programação isso, feita. Entendeu? Pela própria programação em janeiro, que isso aí é analisado. Não é que a prefeitura vai mexer, isso daí é a questão do contrato que existe. E quem vai fazer isso daí, na verdade, vai ser a Arcep, que é a agência reguladora, para onde foi passada essa atribuição de fazer a verificação dos serviços concessionários aqui dentro do município de Cuiabá. Mas não tem nada que esperar, nada novo. O prefeito saiu de férias, deixou tudo bem encaminhado. E se acontecer alguma situação aí, reunir com os secretários e procurar a melhor solução. E o IPTU? O IPTU vai ser aumentado, mas dentro do índice de aumento. É aquela história, existe o reajuste do IPTU também. Isso não é só feito em Cuiabá, isso é feito em todos os municípios no Brasil. Então vai ter um ajuste aí de próximo de 9,5%, mas é o índice da inflação e do reajuste do INPC que acontece em si todos os anos. Isso não é uma coisa que o prefeito Mauro ou qualquer outro prefeito põe por uma deliberalidade. Bom, eu queria também que você dissesse aí a sua análise enquanto parlamentar e agora também, né, do lado de cá do balcão, como prefeito interino, a situação que passa a Prefeitura de Cuiabá diante dessa crise econômica e crise política vivida pelo país, não é? O prefeito Mauro já desde 2015
2014, já vem ajustando, não é? Mas parece que 2016 ainda assombra. Na sua visão aí de parlamentar, de homem público, como encarar esse 2016 que vem pela frente aí? Já se fala lá no âmbito do Palácio Alencastro de mais enxugamento, mais demissões, exonerações aí. Isso pode acontecer mesmo? Isso pode acontecer e acredito que vai acontecer não só dentro do município de Cuiabá, todos os municípios no Brasil. O governo do estado também está tendo que tomar medida similar, porque a gente está vendo que o Brasil está com a economia ruim, isso diminui a arrecadação, então diminui o recurso dos poderes, certo? A gente teve aí redução também do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Cuiabá já recebeu a menos porque diminui a arrecadação. Então o prefeito, ano passado, no ano de 2015, já iniciou esse trabalho, que se não tivesse iniciado, estaria com o orçamento mais comprometido agora. E para o ano de 2016, em conversa que eu tive com ele, ele disse que essas medidas vão ter que continuar. Essas medidas de austeridade para a redução dos custos da máquina pública. E os gastos com a Câmara, se fala em verba extra ou verba indenizatória, se fala em gastos a mais com os parlamentares. Você acha que isso tem que ser revisto também? Fora a questão constitucional, do repasse constitucional, você acha que tem que dar também uma enxugada, uma contida, pisada no freio? A Câmara de Vereadores também fez trabalho parecido, foi feito um concurso, estão sendo chamados os servidores que passaram nesse concurso e os servidores, por indicação dentro da Câmara de Vereadores, também foram todos exonerados e as contratações passarão a ser pela Câmara. Mas eu falo assim, a relação do Alencastro com o Palácio, com a Câmara Municipal. Existe, você acha que tem, o governo municipal está gastando muito? Se criou polêmica no ano passado aí, em função desses repasses feitos a mais para a Câmara. Existe realmente esse excesso? Os vereadores precisam realmente dessa verba extra? Não existiu aumento de repasse para a Câmara, mesmo porque seria ilegal e o prefeito Mauro responderia por improbidade. Então, existem os índices constitucionais de repasse e é o que está sendo repassado para a Câmara. O que a Câmara pode fazer é, com essas medidas de redução de despesa, ter sobra no caixa e esse dinheiro ser devolvido para o município. Isso já aconteceu na Câmara de Vereadores de Cuiabá e a gente está trabalhando para que aconteça. Mas tivemos um período aí em que a Câmara teve, de fato, gastos maiores. Isso daí é de conhecimento de todos, mas agora a Câmara entra num período que tem as contas aí bem ajustadas, então não existe aumento de repasse para a Câmara. Voltando a falar da Câmara, da saúde financeira da Câmara, essas mudanças de ordem administrativa que tenham ocorrido, vai haver concurso, chamamento de novos servidores ou demissão para que haja adequação? Está acontecendo, está ocorrendo o chamamento do concurso que foi feito na Câmara, mas o que acontece? Tiveram pessoas que passaram nesse concurso e acabaram passando em algum outro, então estava tendo essas vagas. Inclusive nós tivemos que votar um projeto de lei na Câmara adequando para ir extinguindo essas vagas que ficaram em aberto, que as pessoas não se apresentaram, e chamar os demais colocados do concurso. Mas não existe previsão de concurso também nem na Câmara e nem de novas contratações. Como é que está a relação? Você que é governista, o Solidariedade que compõe a base, mas como está a relação do Executivo com o Legislativo? Sempre há algumas polêmicas, mas têm sido contornadas pelo menos, né? Mas existem situações pontuais, né, Paulo? Então existe a situação de algum projeto ou outro, que de fato existe a divergência de ideias, isso é normal dentro do processo, tem que existir na verdade, mas dentro de um contexto geral existe um bom relacionamento, existe um relacionamento bem democrático aí entre os poderes. A questão do IPTU, voltando a falar a questão do IPTU, passou ou tem necessariamente que passar pelo Parlamento, pela Câmara, a aprovação desse reajuste? Ele é automático, segue uma diretriz, como é que é? Ele é automático porque ele é um índice nacional, né, um índice oficial, então não tem que se passar o reajuste do IPTU. O aumento, tudo bem, poderia ser analisado, mas o reajuste do IPTU não tem necessidade de passar pela Câmara. Haroldo, o prefeito Mauro Mendes teve 2013, 2014 e 2015 para fazer aí, mostrar parte do seu trabalho. Falta esse ano ainda para
terminar o mandato. E que avaliação que você faz aí diante de um processo eleitoral que temos pela frente aí? Agora, outubro, ano de reeleição, a base, principalmente os aliados, defendem a reeleição do prefeito Mauro. Você é aliado e eu queria saber a sua opinião sobre essa, inclusive, dúvida nesse momento do prefeito se disputa ou não. Bom, o Mauro não tem isso declarado oficialmente, o prefeito Mauro, né? Então eu não tenho o que dizer. O que ele tem declarado é que ele vai deixar essa decisão mais para frente, e também estamos aguardando para ver qual vai ser a definição dele, a definição do partido e a definição do grupo político que ele pertence também, né? Não é uma questão de, eu quero ser prefeito, eu quero ser candidato, não falando só do prefeito, mas de qualquer outra pessoa. Existe toda uma composição que é feita. E o prefeito Mauro ainda não sinalizou nada nesse sentido. Pois é, mas aí você tem a sua opinião, não só como homem público, como vereador, mas como aliado também, né, como partido aliado. E eu queria a sua opinião, quero a sua opinião, diante dessa conjuntura que a gente citou agora há pouco aí, a questão das dificuldades financeiras, da demanda que não é? Ele disse que pretende concluir o mandato dele, inaugurar as obras que ele iniciou, terminar isso daí. E se ele depender do meu apoio, do apoio de grande parte dos vereadores ali, eu acredito que ele deveria tentar sim a reeleição para continuar os trabalhos e principalmente concluir os trabalhos que tem iniciado. A população espera a questão do pronto-socorro, entendeu? Que está sendo construído em parceria com o governador Pedro Trax, com o governo do estado. A população espera isso e as demais ações que vêm acontecendo no município. Então, se ele conseguir se reeleger, concluir, dar início a novas obras aí, o que não vai ser tão fácil pela situação econômica do país, né? Mas a gente espera que ele analise com bastante cuidado aí, com bastante cautela junto com o grupo. E se vier a reeleição, a gente espera poder trabalhar junto e somar com isso. A gente espera poder trabalhar junto. A gente que você fala é o Solidariedade ou é a pessoa do Haroldo Cuzai? Como é que é? Como é que está o seu partido diante desse contexto das eleições de 2016? O Solidariedade não tem definição, porque eu acho que nenhum partido está conversando nesse sentido. Eu tive uma reunião com o Solidariedade, inclusive, e não tem essa definição de estamos com o prefeito Mauro, estamos com outro grupo. Essas conversas estão se iniciando agora, mas não existe definição. Quando eu falo nós, eu falo comigo e com o grupo de pessoas com quem eu converso, que me apoiaram aí nessa eleição, entendeu? A gente pensa dessa maneira. O Haroldo Cuzai se candidatará à reeleição? Como é que está o processo aí Também não sei dizer isso agora, Paulo. É uma questão que a gente também vai deixar mais para frente, né? Nós já estamos em 2016, Haroldo. Como que não deixa mais para frente? Quando? A gente tem que se planejar para isso, né? A questão política não é uma coisa de rompante, né? De eu quero ser candidato, eu não quero. Tudo tem que ser planejado, então a gente tem que ser bem cauteloso com essas respostas, entendeu? Mas vamos analisar e se a gente acreditar que é interessante, que é benéfico, vamos ser candidatos. Se entender que não, a gente conclui o mandato e deixa dessa maneira. Muito bem, a gente está conversando aqui com o prefeito interino de Cuiabá, Haroldo Cuzai. Haroldo, diante daquilo que o prefeito Mauro Mendes repassou, não é? Quando saiu de férias, o que você pode dizer para quem está nos assistindo aqui pelo Repórter MT? Você já disse, ministro, que não tem muito o que fazer, além do que tocar aquilo que já estava em andamento, não é? Mas seja à vontade para as suas considerações finais, para passar sua mensagem de prefeito interino e também de parlamentar para quem está nos assistindo aqui no Repórter MT. Bom, deixo a prefeitura à disposição, entendeu? Temos ali, estamos fazendo as agendas internas, vão ter agendas externas também, visitas com secretários e tudo mais. Então, pela prefeitura, espero cumprir aí da melhor maneira essa ausência do prefeito Mauro Mendes e principalmente coloco a Câmara de Vereadores à disposição também, Paulo. A Câmara, o meu gabinete, o gabinete dos demais vereadores está sempre à disposição para receber a todos, entendeu? Então, nesse período interino, eu estou recebendo algumas visitas, alguns pedidos que podem, na verdade, deveriam ser feitos à Câmara, entendeu? E muitas vezes na Câmara a gente não recebe. Entendeu? A gente passa quase semana inteira sem nenhuma visita no gabinete, sem ninguém da população, nenhuma liderança, nenhum presidente de bairro visitando. Então, coloco não só o meu, como todos os gabinetes e a Câmara de Vereadores à disposição da população. A imagem da Câmara
depois daquela turbulência que houve nas legislaturas passadas, deu uma guinada na sua avaliação? Porque ainda há uma imagem, tão meio assim, um pé atrás a população em relação à Câmara, né? Sempre acontecimentos negativos. Pelo menos pelo que se vê, ou pelo que se viu nesse último ano aí, não teve muita coisa a que se queixar, não é? Não, no ano de 2015 nós tivemos alguns avanços muito bons dentro da Câmara de Vereadores. Por exemplo, fala aí, vamos falar algumas coisas para muita gente que não tem aí. Os servidores estão recebendo o salário rigorosamente em dia, o que estava atrasado está sendo pago. As retenções de imposto de renda e tudo que não estavam sendo repassadas, não estavam sendo recolhidas, estão sendo recolhidas. Existiam alguns pagamentos que não tinham sido feitos, que estão sendo regularizados. A gente está com redução de quadro dentro da Câmara, justamente por isso, por uma redução de despesa. Está sendo feita uma adequação no plenário para que os vereadores facilite ali o trabalho e a comunicação deles com a população dentro da sessão ordinária. Cada vereador vai ter o seu microfone, vai ter o seu ponto de votação na cadeira que senta, então a votação vai ser mais clara, mais fácil. Está se gastando mais para isso? Está se gastando? Isso é um investimento dentro do repasse, então não existe a Câmara está gastando mais com isso. Está sendo otimizado o recurso que já é passado para fazer essa melhoria, que eu entendo que é em benefício das pessoas que acompanham a sessão, entender melhor o que acontece ali dentro do plenário. E ações diretas para a sociedade, lá para o bairro, você pode citar de exemplo, além daquilo que o prefeito manda, que é discutido, obviamente, pelos parlamentares, e que se transforma depois em lei, mas assim, a ação direta, a Câmara está mais próxima do cidadão? A gente teve esse período aí de redução de corte, Paulo, como eu já disse, porque tinha muita conta atrasada. O ano de 2015 foi feito esse trabalho, e para o ano de 2016 a diretriz que existe dentro da Câmara é a gente voltar com as sessões itinerantes, a gente visitar os bairros e levar as sessões até a população. Isso não era feito antes porque não existia recurso para isso, entendeu? A verdade é que tinha muita conta atrasada. Isso foi regularizado? Isso foi regularizado, e agora o planejamento da Câmara de Vereadores é ter recurso para fazer isso, levar essa população. E além do que, existem as ações individuais de cada vereador. Todos os vereadores têm feito visitas. Ontem eu recebi 6 vereadores na prefeitura que não saíram de férias porque estavam concluindo algumas visitas, alguns compromissos deles, políticos aqui com as comunidades, com as lideranças, e cada vereador tem a sua ação independente da Câmara de Vereadores, entendeu? Então, eu acredito que a gente vai ter um ano de 2016 aí bastante produtivo para a população, principalmente. Mas é o que eu sempre reforço, eu peço e convido a população para que conheça a Câmara, para que visite a Câmara, para que conheça os vereadores, conheça os gabinetes, conheça o processo legislativo, porque muitas vezes também a Câmara recebe críticas de situações que não é culpa dela, entendeu? Então estamos à disposição para receber toda a população. Qual o orçamento qual que é o duodécimo da Câmara? O duodécimo da Câmara é na ordem de 3,2 milhões, entendeu? Boa parte disso é de servidores concursados, que já são aqueles pagamentos que já se assumem quando não é uma coisa que é criada, entendeu? Então é de 3,2 milhões por mês. E de acordo com a arrecadação do município, isso pode ter variação. A gente entende que se houver redução na arrecadação do município em 2016, vai reduzir também o repasse. Haroldo Cuzai falando conosco aqui do Repórter MT, a gente agradece a sua vinda, não é? E deseja também boa sorte. O seu primeiro ato foi, infelizmente, o decreto de luto oficial da morte do Gegé. Do Gegé de Oiá, infelizmente, foi o primeiro ato oficial a assinar o decreto de 3 dias de luto do município de Cuiabá. Boa sorte, tomara que não assine nenhum outro decreto de luto, mas que você faça aí uma boa gestão nesse período que é pequeno, e a gente está aqui para noticiar as boas novas do Alencastro e também lá da Câmara Municipal. Agradeço. Obrigado. E estamos sempre à disposição para os convites e para esclarecimento. Haroldo Cuzai conosco aqui no Repórter MT.